Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Estamos fechando a semana aqui e você acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha, inclusive, a programação, a nossa cobertura do dia a dia político aqui no Brasil e na Paraíba. Muito obrigado por escolher a Arapuã como seu sistema de produção de informação, sobretudo na questão política. Por falar em política, meu convidado de hoje aqui, deputado federal reeleito Rui Carneiro, está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Tem assunto demais para a gente comentar hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem. Para mim, uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui na Arapuã. Bom, deputado, vamos começar por um assunto de comemoração da categoria da enfermagem, com a aprovação do piso e com a expectativa de que, de fato, o Brasil como um todo possa cumprir, na gestão pública e na gestão privada, possa cumprir o piso. Qual é a sua expectativa? Expectativa extremamente positiva, a satisfação de termos sido eleito vice-presidente da comissão especial que analisou a PEC 27, que viabiliza exatamente, demonstra as fontes de recurso para, nos hospitais filantrópicos e na área municipal, estadual, Distrito Federal e União, demonstra exatamente essa fonte, sem inclusive mexer no orçamento. É fruto de superávit de alguns fundos. Foi aprovado ontem nos 2 turnos na Câmara e está indo segunda-feira para o Senado. Agora às 5 horas da tarde, inclusive bati um papo com ela agora há pouco, a presidente da comissão, a deputada Carmen Zanotto, vai ter uma audiência com alguns parlamentares, com a deputada Rosa Weber, exatamente para levar esse texto e mostrar que o que a liminar do ministro Barroso colocava está sendo resolvido. Temos apenas um entrave, que é na questão dos hospitais particulares. Tem alguns projetos que trazem fonte de receita e eles estavam no Senado e não andaram tão rápido quanto nós na Câmara. Mas, no nosso entendimento, com a aprovação no Senado, na próxima semana o STF tem tudo já para liberar o piso nos filantrópicos. Torná-lo efetivamente obrigatoriedade de pagamento. Municípios e União e Distrito Federal. Tá. E aí colocar uma luta de muitos anos, o merecimento de uma categoria que muitas vezes você tem aqui num hospital particular de João Pessoa, um enfermeiro que ganha um salário mínimo, faz papel de maqueiro, faz o papel de enfermeiro, faz a limpeza, ou seja, um salário indigno. E agora, depois dessa luta toda, nós vamos ter o verdadeiro reconhecimento que a enfermagem merece. É muito bacana o elogio, as palmas na janela, mas é necessário o salário justo e digno. Isso vai se estender em breve para uma discussão das demais categorias na saúde. Foi necessário termos uma pandemia no Brasil para que as categorias na saúde, inicialmente através dos ACS e da enfermagem, começassem a ser vistas. Agora, deputado, para ficar bem claro para quem está acompanhando, pelo que vocês aprovaram e que vai passar pelo Senado, em linhas gerais, traduza só aquilo que foi garantido como recursos para que nem municípios, nem estados, nem o próprio governo federal possa dizer nós não temos como pagar. Qual é o principal argumento que está lá na PEC aprovada? Não é um argumento. Que garanta que tem fundos para o pagamento. Não, os fundos já estão lá, o superávit dos fundos já está lá, não é argumento. Nós estamos mandando a diferença do recurso. Se o hospital pagava 2 mil a um enfermeiro e prova que estava pagando esse valor, ele vai ter essa diferença colocada lá, através desse recurso. O que eu quero dizer é que então os municípios não têm nenhum problema em relação a isso. Essa é a informação para que ninguém possa dizer, um prefeito, eu não posso pagar. Não, o prefeito não vai gastar mais nada do que gasta, para ser bem prático. Então não pode ter essa história. O governador no trauma não vai gastar mais nada do que gasta. Esse recurso está sendo trazido para completar o piso. Se você pagava 2.500, vai haver um complemento. Se você pagava 3, vai haver um complemento. Se você pagava 1.500, vai haver um complemento para o valor pré-estabelecido na legislação que foi aprovada na Câmara. Ou seja, não tem mais justificativa, não terá justificativa a ocorrer a partir de 2023? Não, de maneira nenhuma. Acho que vai ser uma satisfação de todos esse reconhecimento aos profissionais da enfermagem. Muito bom. Bom, inclusive colocando enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. A gente fala enfermagem para englobar o todo. Quais são as saídas
para o setor privado? Para o setor privado, nós temos, primeiro, uma discussão bem maior na Câmara. Que existem parlamentares que são contra essa complementação para os hospitais privados, alegando que tem uma série de hospitais. E realmente você tem hospitais pujantes, por exemplo, o Estador, a Rede Dó, ela necessita desse complemento, mas uma tese seria na questão da folha de pagamento, desoneração da folha de pagamento, dos impostos federais que eles pagam, ou outras fontes de receita. É importante colocar até a quem nos assiste que nós temos aqui no Brasil uma discrepância muito grande. Uma das fontes de receita, por exemplo, é a questão dos jogos de azar. Você tem aí as pessoas que apostam aí, apostas de futebol, várias apostas, por exemplo. Esse pessoal hoje no Brasil, e isso para mim é o fim do mundo, estou dando apenas um exemplo, poderia citar vários, não paga imposto nenhum. Quer dizer, a TV Arapuã paga imposto, a padaria paga imposto, o hospital paga imposto, você que quer empreender paga imposto, e quem ganha dinheiro com o jogo não paga nada. Está aí uma fonte de receita não só para a questão da enfermagem, da saúde, mas para qualquer outro tema. Olha aí, que gera bem, que gera bem. Isso é um assunto que o parlamento tem que se debruçar. E como esse, tem vários outros. Às vezes a gente fala muito em falta de dinheiro no Brasil e esquece que tem uma série de pessoas ganhando dinheiro aí descaradamente, sem pagar nada, quando o setor produtivo paga muitas vezes impostos exagerados. Boa ideia, excelente ideia para a gente, inclusive, ter nosso apoio aqui para fazer esse debate aqui, deputado. Agora, fechando o ano também, vocês têm ali uma responsabilidade, a previsão, inclusive, de votação na terça-feira, da tal PEC de transição que vai garantir os R$600 aí para a população. O seu voto é sim, é não, e qual é a leitura aí? Meu voto é modelar a PEC de transição. Em que... Não pode ser dado um cheque em branco. Que linhas? Não pode ser dado um cheque em branco para o governo para os próximos 2 anos ou 4 anos, mas nós temos sim que garantir essa manutenção dos R$600, que, diga-se de passagem, foi prometida pelos 2 candidatos a presidente. E às vezes você fala em furar teto, logicamente que você não vai fazer uma depravação nessa questão, mas, por exemplo, pagamento de dívida pública, pagamento de juros de banco, está fora do teto. Então, como é que você pode deixar... Está preservado. Está preservado. O dinheiro dos banqueiros está preservado. E aí você iria tirar o dinheiro do pai de família? Isso é uma insensatez. Então, na época do governo Bolsonaro, eu faço um mandato que eu intitulo independente, votei a favor dos R$600 e não poderia ser de maneira nenhuma diferente agora no governo Lula. Mas do jeito que a PEC saiu do Senado aprovada com os 145 bilhões, né, fora do teto, para garantir os 600 e mais 150 para quem tem família, para quem tem crianças até 6 anos. Isso. Do jeito que o texto veio lá do Senado, foi aprovado lá no Senado, primeiro e segundo turno, você acha que ainda está como cheque em branco? Não acho que está como cheque em branco. Acho que pode ser diminuído. É essa modelagem que eu falei. Mas a tese principal do nosso voto é manter o direito do cidadão de baixa renda, já que isso foi criado. Isso foi criado, e repito, promessa dos 2 candidatos a presidente. Tá. Por falar em 2 candidatos a presidente, o ano está terminando, está entrando aí o novo governo, e eu queria fazer perguntas em duas linhas. O primeiro existe aí alguns cortes que estão sendo anunciados pela equipe de transição, e alguns cortes que são reais, questão do carro-pipa aqui para o Nordeste, recursos para os institutos federais, enfim, no caso específico da Paraíba, triplicação da 230 em Cabedelo, duplicação da 230 para dentro. Vocês da bancada federal não estão vendo que a Paraíba está sendo prejudicada nesse finalzinho de ano? Já estamos conversando com a Comissão de Orçamento, exatamente para botar no orçamento do próximo ano a continuação dessas obras. Na questão do carro-pipa, aí tem outra situação. O governo dimensionou a menor o gasto desse ano com as despesas do carro-pipa. Então, está faltando o mês de dezembro. E aí tem que fazer um remanejamento, o Ministério da Economia, a bancada, inclusive... Consegue fazer isso? Já teve contato com o ministro Paulo Guedes exatamente para esse remanejamento. Importante colocar que essa situação não é só na Paraíba, é no Nordeste como um todo. Não é que o governo, até para ser bem honesto, cortou o carro-pipa.
é que ele subdimensionou o recurso que botou no orçamento para essa despesa, fechou novembro, mas não fechou dezembro. Mas você tem, para quem está nos acompanhando aqui, você tem, hoje é dia 16 de dezembro, você tem alguma esperança? Tem prazo, isso é uma decisão do Ministério da Economia. A bancada está pressionando, acredito que vai acontecer. Tem prazo para até o final do mês ser resolvido sem problema nenhum. Que bom. Para que seja dada a continuidade. Por falar em continuidade, deputado, qual é a sua leitura de quem está na frente dos quartéis? Fala aqui pra gente, quem está na frente dos quartéis esperando alguma coisa acontecer ainda que não seja no roteiro da posse de Lula, da saída de Bolsonaro. Qual é a sua leitura? A minha leitura é uma leitura de respeito. Acho que o cidadão, ele tem o direito de tomar a posição, de estar onde quiser. Não, eu, particularmente, não acredito que vai acontecer nada. Vai acontecer. Você acredita que o Lula vai tomar posse? Acredito que o presidente vai tomar posse, como da mesma maneira que houve a diplomação na semana passada. Mas respeito o sentimento, a indignação, aí uma leitura de cada um. E é importante colocar que o sistema democrático, verdadeiro e como ele cabe esse direito, essa indignação. Eu acho que não vai acontecer. Mas você acha que nada. eu falar das urnas? Mas é muito difícil dizer isso. Eu acredito que não. Eu conversei com alguns especialistas em relação a essa questão. Todo o sistema pode ser fraudado. E alguns especialistas, pessoas isentas, me disseram o seguinte: olha, para você fraudar um sistema desse eleitoral, você teria, não é questão de máquina, você teria que passar por uma série de pessoas. Então, até certo ponto, é muito complicado você comprometer 100, 200 pessoas numa fraude dessa dimensão. E, logicamente, eu prefiro acreditar na segurança. Então, é uma coisa que eu não tenho como provar, mas os processos eleitorais no Brasil têm sido assim. Governadores, você vê que a maioria do Congresso, grande parte do Congresso, foi do lado de Bolsonaro, o governador de São Paulo, o governador do Rio, o governador do Espírito Santo. Enfim, é a mesma urna. Qual será a sua posição em relação ao governo Lula lá na Câmara Federal? O mesmo que o governo Bolsonaro, de independência e de análise, caso a caso, das matérias que vão chegando. O meu desejo... Dá para fazer assim, deputado? Dá para fazer assim. E meu partido sempre soube dessa minha postura. E a minha torcida é sempre pelo sucesso. O sucesso do presidente ou do governador é o sucesso do país, é o sucesso do Estado. Eu jamais torceria, independente de estar de um lado ou de outro, torcer pela desgraça de quem ganhou. Isso vale para o prefeito Cícero Lucena também aqui. Vale demais. Mas vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um exemplo. Porque eu não queria, eu ainda vou chegar em João Pessoa, mas eu ainda tenho outros temas. Vamos voltar para Brasília. Eu vou voltar para Brasília, porque eu queria perguntar o seguinte: há informações de que deputados estão, sobretudo do Centrão, estão usando essa votação da PEC da transição para barganhar cargos no governo Lula, para ter ministérios, para ter agora que vocês se valorizam. O que é que você diz? Bem, eu não sei. Não é o meu caso. Tanto que eu aqui de público já externei a minha opinião. A minha principal questão dessa PEC é a questão do cidadão que está passando fome. Minha prioridade do meu mandato é buscar contribuir, ajudar com quem mais tem necessidade, com quem mais precisa. Tá. Mais uma pergunta para a gente sair de Brasília. Orçamento secreto. O STF está dando uma pancada no tal orçamento secreto. E o Congresso está lá reformulando um pouco para que ele passe. Acabei de votar, teve votações... Você foi o único da Paraíba que votou. Teve votações, inclusive hoje, relacionadas a outro tema, e nossa posição é muito clara. Qual é a sua? Independente do formato dessa questão do orçamento, do acesso que os parlamentares tenham a recurso, é exatamente da transparência. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer para onde eu busco recurso. Qual é o constrangimento meu de dizer, olha, estou tentando recurso para o Hospital Laureano, Ao contrário, você quer que divulgue. Eu quero divulgar, ao contrário de alguns que eu soube que no passado parlamentares de alguns estados estavam, isso é estranho, mandando recurso, por exemplo, para cidades de outros estados.
Pelo... E essa boataria existiu em Brasília. No meu caso, eu não tenho nenhum constrangimento. Eu mando, por exemplo, João Pessoa, onde eu sou votado, acabei de botar agora 1 milhão para a reforma dos mercados públicos da cidade. Você mandou para o prefeito Cícero, mas você politicamente confronta o prefeito Cícero. Mas eu não faço essa política, é isso que eu estava comentando anteriormente com você. Botei agora 1 milhão para os hospitais, os mercados públicos de João Pessoa, que estão precisando de atenção da prefeitura. Você chega, por exemplo, no mercado do Rangel, no mercado de Oitizeira e outros bairros dos estados, é uma situação deplorável, vergonhosa, de esgoto a céu aberto e chover e vazar do teto, em alguns que são cobertos. Botamos há 2 anos atrás recurso para fazer o hospital veterinário, a prefeitura decidiu que era ali ao lado do cemitério Santa Catarina, depois botou uma placa, 2 anos. O orçamento prevê que quando você põe uma emenda, ela seja executada no outro ano. Já faz 2, até agora nada foi resolvido. A gente de vez em quando vai lá na porta do terreno que foi escolhido, faz um vídeo, reclama. Eu não vou partir da premissa que esse atraso é porque era uma emenda do deputado Rui Carneiro. Eu não posso acreditar nisso, porque aí realmente é o fim do mundo. Mas a minha parte eu estou fazendo. Quando eu coloco o recurso do São Vicente, no Hospital Padre Zé, no Laureano, como agora, com a parceria do senador veneziano, vamos fazer mais outra grande obra dentro do hospital, que é a entrada, o ambulatório, que é onde o paciente primeiro é acolhido, uma obra de 2 milhões de reais. Nós estamos reforçando o sistema de saúde do município. E aí, independente de que seja o prefeito, quando era Luciano Cartacho, a mesma coisa, quando era Ricardo Coutinho, Luciano Agra, a mesma coisa, e com Cícero Lucena, a mesma coisa. E você mesmo reclamando da demora e da ineficiência da gestão. Você colocando essas emendas, ou seja, assegurando esses recursos, você também está chamando o prefeito para fazer um debate e dizer o seguinte, olha, não dá para dizer que não é porque por falta de recurso. Cadê a obra? Claro, nós estamos contribuindo, mas João Pessoa não tem falta de recurso. Uma cidade que tem um orçamento de 3 bilhões de reais e não é geograficamente muito grande, é uma cidade que tem um volume de recursos enorme, uma cidade que cresce, uma cidade que tem arrecadação de IPTU, de ISS, de TBI, fora os recursos normais. Você vê o volume aí de construção, de prédio, de crescimento, isso tudo traz receita. O problema de João Pessoa está longe de ser receita. Campina Grande até tem um problema de estrangulamento das cidades que usam o sistema de saúde, tem um problema de receita. João Pessoa tem um problema de gestão. Bom, vendo exatamente a sua atenção inclusive com a questão das emendas em relação a João Pessoa, vendo o seu olhar crítico em relação à gestão do prefeito Cícero, eu posso presumir que você está na ativa para uma disputa pela prefeitura da capital. Acabou a eleição agora, você já está... Você responde isso daqui a pouquinho. Um minutinho só e a gente trata desse tema. Rede Verdade, daqui a pouquinho a gente está de volta.